É isso aí, Love's in the Air. Hoje o clima aqui romanticíssimo no De Tudo Um Pouco, porque comemoramos a Copa, mas mais ainda celebramos o amor. Claro, precisamos disso, e então, como anunciamos, nós recebemos aqui nos nossos estúdios a Marcela Lisa e o Henrique Oliveira para contar essa linda história de amor. Bom dia a vocês, obrigado pela presença. Que história bacana, hein? Obrigada. Obrigado a todos. Ó, lembrando que meu marido, o pastor Leozão, celebrou esse casamento. Só um mero coadjuvante nessa história. Mas aqui, gente, vamos contar pro pessoal de casa agora, assim, ao vivo e a cores. Vocês viram o vídeo. Agora conta pra gente como é que começou essa história bonita aí. A história já começou com algumas dificuldades, né? Uma sala na faculdade lotada, início de curso. Engenharia. Eletrônica e de telecomunicação. Os dois na mesma sala. Na mesma sala. E no início eu já tinha visto, né? E ela nem tinha ideia quem que eu era, né? Tinha mais de 60 homens na sala, então eu não ficava... Ela ainda não tinha enxergado você, por enquanto. 60 homens e 9 mulheres, viu? Aí, ó. Dá um filme. Dá, ué. Deu um filme. Deu um filme de amor aqui, né? Legal. Aí, então no meio, aquele mundo de pessoas, né? Eu já tinha visto que ela tinha um diferencial, né? E até então, eu ia embora todo dia de ônibus, a gente não tinha a oportunidade de... Fala pra gente, conta pra gente aí, que diferencial era esse? Desde o início a gente percebe que ela é uma pessoa muito meiga, né? Muito carinhosa, muito... Como é que eu posso falar? Diferente mesmo, em termos de... Destacava das outras. Sorriso né? diferente, aí, ó, um brilho no olho aproveitando o Dia dos Namorados, fazendo declaração ao vivo. Isso. Mas é verdade, é verdade. E, assim, até perto do grupinho dos homens, né, tinha que eu já estava entrosando, todos eles já sabiam que ela tinha esse diferencial, né? E eu já estava ali naquela expectativa, falei, meu Deus, todo mundo nessa luta aí, eu já tinha enxergado, falei, não posso perder minha oportunidade, né? Cheio de gavião em cima, né? Pois é. Então, os outros eram urubus, né? Só você que era o bom, né? Era o gavião. É lógico, né? O resultado final, né, comprovou isso. Então, após, acho que praticamente uma semana de aula, uns 5 dias, ela começou a ir embora de ônibus também. E eu estava no ponto do ônibus, esperando o ônibus, ela chegou e eu cumprimentei. E quando eu a cumprimentei, eu vi que ela não tinha nem ideia de quem que eu era, né? Ela ficou até muito, ela já é muito tímida, então ficou com vergonha, mas vou cumprimentar, né, por educação. Então começamos a puxar papo, eu falei que era da sala dela, que a gente ia pro mesmo bairro. E então começamos a conversar sobre as particularidades, o que ela gostava de fazer, o que eu gostava de fazer. Encontramos a música em comum, né? E foi a partir daí que a gente foi estreitando o nosso relacionamento. Por mas ela, tem um você detalhe, pegou até né, Marcela? Errado, né? Conta pra história, gente, né? Nesse período aí, ele ainda não era cristão. Ele ainda não era. E aí? Desde o primeiro dia, eu convidei ele pra ir na igreja. Aí ele falou, eu tenho interesse sim, vamos combinar e tal. E isso, assim, me deu uma esperança. Eu falei, bom, porque ele já me chamou a atenção de cara. Aí eu falei, bom, já que pelo menos ele tem interesse de ir na igreja, de conhecer, né, os meus valores, a minha fé, então vamos deixar rolar e ver o que vai dar. Só que foram passando quase um mês nisso e ele me enrolava. Depois eu vou na igreja, hoje eu não quero ir. Meu Deus! Desse jeito. Aí até que passou um pouquinho mais, eu só fui apertando ele. Aí chegou num dia, eu tive que falar, Henrique, olha, infelizmente, você vai ter que tomar uma decisão. Ou você pelo menos vai comigo para conhecer, ou então a gente não vai poder continuar esse relacionamento, porque eu não quero ter um casamento depois que não seja baseado na palavra de Deus. Isso. Como que foi para você, Henrique, que não era cristão, ouvir isso, achando ela interessante e uma fé que você ainda não professava? Para mim foi interessante porque eu não tinha isso como valor para mim, né? Eu não conhecia a Deus de verdade, não conhecia esse amor. Então, eu não entendia, né? No primeiro momento eu não entendia o que ela queria com isso, qual que era o resultado final disso tudo. E então a gente também teve a ajuda de um amigo nosso, o Guilherme, que também era cristão, ele também andava no mesmo ônibus que a gente. E ele falava, não, vamos lá, é legal, é diferente, vamos conhecer. E eu tinha aquele preconceito, né? Que a gente acha que os cristãos são pessoas que têm cabelo longo e saia grande e só isso, né? E anda com o cabelo debaixo do braço. Então, eles insistiram tanto e eu falei, já que eu achei que ela tem uma coisa diferente, eu quero ver o que
que é essa diferença, se realmente está na fé que ela professa ou não. Então, de tanto eles insistirem, né, eu falei, vou conhecer, não tem mal nenhum, né? Vou numa igreja conhecer, acho que mal não tem. Então, a partir daí, comecei também a frequentar células, né? Acho que foi antes até de eu ir na igreja, fui às células. Então, foi um momento muito bom para mim. Exatamente, as células são muito boas porque é um ambiente onde você pode conversar com pessoas, né, de uma maneira livre, de diversos assuntos, e ao mesmo tempo conhecer esse lado do amor de Deus, né, ver o carinho que Ele tem com as pessoas. Eu comecei a perceber isso. Então comecei a frequentar a igreja, né, e até que eu me converti de verdade, conheci a Deus, conheci o amor, né, que Ele derramou na minha vida. E a partir de então, tudo mudou, né? O relacionamento mudou, né? A minha forma de viver, a minha cara mudou. Né? Se a gente for analisar algumas fotos, mudei muito. Transforma realmente. De dentro para fora. Deus transforma a nossa vida. Agora, Marcelo, e como então, aí você começou a frequentar, estava bem próximo, como foi o pedido de namoro? De namoro. Vamos com de calma. namoro teve umas barreiras aí também, né? Quais foram? A gente já estava começando ali a estreitar o laço no ônibus e eu sempre ficava brincando com ela, que eu estava gostando de uma pessoa e tal. E ela sempre também jogando verde, quem que é essa pessoa, e ela achava que tinha uma outra pessoa no meio da história. E até que eu resolvi tirar essa limpo. Falei, não. Ela chegou a comentar comigo, não, eles estão achando que você gosta da outra. Falei, não, então tem que passar a regra, eliminar essa possibilidade, né? Claro. Então eu liguei para essa pessoa, falei assim, não gosto de você, né? Que ela era minha para um amiga, relacionamento, né, isso, inclusive era amiga dela na faculdade. Falei, o meu objetivo com você é simplesmente amizade, sermos colegas de faculdade, né? Então após esclarecer isso, nosso amigo Guilherme também, né? Ele estava ali no meio do nosso relacionamento, e eu sempre falando com ele que eu estava gostando dela, das qualidades que ela tinha, né? Foi desse meio que brilho. um cupido aí nessa história? Mas foi um cupido difícil, viu? Porque eu cheguei no Guilherme falando, Guilherme, eu tô achando que o Henrique tá gostando de mim. Me conta se tá mesmo, porque eu não quero alimentar isso em mim, porque eu tô gostando dele. Aí ele foi e falou, não, eu não posso te contar, porque o Henrique pediu o segredo e eu não quero furar minha amizade com ele. Aí depois de 2 horas tentando conversar com ele, me conta, pelo amor de Deus, Guilherme, quase que uma tortura, né? Eu tive que chorar. Tá vendo? Uma pressão psicológica. Aí depois que eu chorei, ele falou, então vamos fazer o seguinte, deixa eu aceito contar pra você se ele gosta ou não, mas você tem que me deixar contar se você gosta dele ou não, independente da resposta. Aí eu falei, então tudo bem, então pode contar pra ele que eu gosto dele. E aí ele falou, o Henrique falou que te ama, que você é a mulher da vida dele, é a mulher que ele quer casar. Uau! A gente tem até um loop de imagens, a gente vai estar passando, conta pra gente a história de cada foto. Assim. Certo. Isso daí foi logo no final do tratamento, a gente fez uma viagem com meus pais no Rio de Janeiro para comemorar, foi a última semana de rádio que eu tive. Aí também um churrasco que a gente fez no final do tratamento na casa do Henrique, dos pais dele. Já estava o cabelo começando a crescer. Isso foi um dia muito especial que eu nunca vou esquecer, que o Henrique cortou meu cabelo no dia que ele começou a cair. Mas, Marcela, eu chamei ele de Marcela, Henrique e Marcela, então peço perdão. Porque são uma só carne. Marcelo, Marcela, Henrique e Henrica. E Henrica. Mas ali, porque as fotos, elas não nos oferecem essa cronologia exata. Certo. Mas aí você foi, então, para fora do Brasil. Sim, era meu sonho fazer um intercâmbio. Aí você foi para onde? Portugal. Foi para Portugal. Estudar um semestre da faculdade lá. Ou seja, tiveram que se distanciar. Sim. Aí, já tinha quanto tempo de namoro? 3 anos. 3 anos já. 3 anos. Aí, o Marcelo não satisfeito, o Henrique não satisfeito. Henrique, e aí? Bom, foi um período de mais lutas, né? Eu queria fazer uma surpresa para ela. Peraí, tem jeito de dar uma pausa nessa foto aí, por gentileza, produção? Só pausa nessa foto. Isso. Então vamos lá, Marcelo. Vamos chegar nessa foto ali, que eu acho que ela tem uma história linda ali. Henrique, meu Deus, me perdoe. Bom, aproveitando que ela estava lá na Europa, né? Eu fiquei aqui no Brasil, trabalhava de domingo a domingo. Juntando dinheiro, né? Juntando dinheiro. E estudando ao mesmo tempo, né? Não podia deixar a faculdade de lado. Então, eu cheguei para os meus sogros, né? Falei que eu tinha a intenção de casar com a Marcela.
E eles me apoiaram demais, né? Também falei com meus pais, todo mundo nos apoiaram. Então eu preparei uma surpresa para ela, juntei bastante dinheiro, falei assim, vou lá visitá-la. Ela não sabia de nada. Ela não sabia de nada. Quero fazer um pedido especial, né? Era a oportunidade que eu tinha de realmente fazer um pedido diferente. Você queria arrebatar o coração dela, né? Exatamente. Aí tem jeito de voltar com aquela imagem, produção? Aí, ó. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Nesse dia foi muito interessante que a gente tinha acabado de chegar em Paris, né? E a gente estava muito cansado, as viagens eram longas, né? E eu falei com ela, eu quero ir na Torre Eiffel. Eu preciso ir na Torre Eiffel. Mas justo você, que você é mais desanimado, você quer ir lá hoje? Eu falei, quero ir lá hoje. Eu não entendi nada, porque a gente tava muito cansada. E eu, que sou super animada, não tava querendo ir na torre. E ele falou, não, eu quero ir. Aí eu falei, uai, já que ele, que é mais desanimado, faz questão, então eu tenho que ir, né? Né? Então vamos que vamos, né? Chegou, né? Então, na hora que nós chegamos na Torre Eiffel, acho assim, realmente foi inesquecível, né? Parece que Deus, cada parte do pedido, do dia, Ele preparou. Né? E quando nós chegamos na torre, a gente já sentou no gramado, a gente estava admirando a beleza do local. Então eu tirei uma caixinha da mochila, que eu tinha escondido muito bem, porque ela acha tudo. Né? Mulher tem um dom realmente sobrenatural para descobrir as coisas. Eu falei, e essa ela não pode descobrir. Mexer em mochila, assim, de homem é fácil. Se elas mexem em suas bolsas, mexer em mochila de homem é tranquilíssimo. Mas graças a Deus eu não tinha achado a caixinha, nem tinha a menor ideia. E aí ele fez esse pedido. Mas conta, porque eu acho que é importante, às vezes a gente acha que não vai ter dificuldades, né? Não vai ter problemas. Ou, infelizmente, hoje os relacionamentos são muito instáveis. Né? Qualquer coisinha, cada um vai para um canto. Conta pra gente o desafio que vocês tiveram aí depois desse pedido aí. E até então o romantismo tá no ar. Top, tá tudo certo, tá tudo fluindo, tudo deu certo aí. Ele converteu, juntou dinheiro, conseguiu. Aí tivemos um reverso importante aí. Em 2010 a gente ia formar em julho, já todo feliz, empolgado, começar a trabalhar. Então, planejando o casamento, e quando foi em abril, eu descobri que eu estava com câncer de mama. Quantos anos 22 você anos. 22. Quase 23. Que é até incomum nessa muito idade, incomum. né? Inclusive, foi um milagre. O fato de eu ter descoberto a tempo de tratar foi um milagre totalmente. E graças a Deus eu pude fazer todo o tratamento a tempo, não tive quase nenhum sintoma. Foi tudo bem tranquilo. Aí eu quero pedir para rodar as imagens de novo, que tem aquela foto que você está cortando Ele cortou, conta como é que foi isso. Roda pra gente. Conta pra gente. Então, eu sempre tive cabelo comprido, né? Tanto que agora ele voltou a crescer, eu ainda nem tive coragem de cortar. Mas então começou a cair. Olha só a foto ali, ele cortando, olha que começou a embolar muito meu cabelo. E aí eu fui diminuindo para ver se ele caía menos, até que chegou num ponto que eu falei, agora eu vou ter que cortar mesmo, porque tá muito embolado. Aí o Henrique já tinha costume de cortar o cabelo dele e tal, ele falou, não, eu corto pra você. E foi muito engraçado, minha irmã até fez um vídeo, a gente brincando. Mas você tá linda de cabelo curto também, Obrigada. Viu, Marcela? O Henrique até prefere. Linda também. Linda mesmo. Aí ele foi engraçado que não foi triste. Graças a Deus, eu sempre pedi a Deus, quando eu descobri, que não fosse um trauma a perda de cabelo, porque realmente para nós mulheres é uma das piores partes. Né? Então, mas foi uma dentro, né, das possibilidades. Quanto tempo durou isso aí, a sua luta efetiva aí com a doença? Foram 8 meses. 8 meses. E o casamento chegou quando? Foi 1 ano e meio depois. 1 ano e meio.